Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, neste domingo entrevistando um caríssimo amigo e atualmente na vice-presidência da República, um dos faróis altos do pensamento não só militar como geopolítico no Brasil, o general Hamilton Mourão. Eu tinha deixado uma questão no bloco anterior sobre a questão indígena e a entrega para menos de 1 milhão de brasileiros e estrangeiros, que nenhum dos países limítrofes ao Brasil, nenhum desses países deu um estatuto como nós colocamos na nossa Constituição. E vieram muitos, de acordo com as suas etnias, a morar no Brasil. Eu tinha deixado a questão para o senhor, deixando também dizer, não é o caso de responder no programa com toda a liberdade. Nada, doutor Ives, eu agradeço aí essa sua pergunta. A gente não pode fugir, né, de forma objetiva, né, e sem paixões do debate sobre a questão indígena no Brasil, né? Nós não temos a mínima dúvida que a forma como vem sendo conduzido, né, ou estava sendo conduzido esse processo de demarcação de terras indígenas é uma, digamos assim, das causas dos graves problemas fundiários que nós temos hoje em parcela da região amazônica. Vamos lembrar que no final dos anos 60, início dos anos 70, né, com a abertura da rodovia transamazônica, um grande número de brasileiros do Centro-Sul e do Nordeste para lá se deslocou, né, para ocupar aquilo que eram chamadas as glebas, né, que eram a forma de se iniciar um processo de ocupação e colonização da Amazônia, né. Posteriormente, né, após a Constituição de 88, terras onde já tinham famílias estabelecidas há 20, 30 anos, foram transformadas em terras indígenas. E a partir daí se estabelece o conflito, né? O conflito com gente que se considera, obviamente, dono da terra, porque ali trabalhou, ali suou, ali perdeu entes queridos, né? E que de uma hora para outra tem que ser retirada. E aí passa a haver essas invasões e os conflitos em torno da exploração do solo amazônico. Então nós temos que, para resolver isso, temos que reorganizar a questão da posse da terra. A hora que se reorganizar a questão da posse da terra no extremo sul da Amazônia, tanto no sul do estado do Amazonas como no sul do Pará, nós de imediato teremos condições de coordenar, controlar, preservar e proteger, né, o bioma amazônico. E, em particular, em relação às terras indígenas, o senhor observa o nosso arco fronteiriço norte, né, e noroeste, ocupado totalmente por terras indígenas de forma contínua, né? Se traçarmos ali, né, uma reta saindo do norte de Roraima, passando pelo norte do Amazonas, pelo oeste do Amazonas, chegando no Acre e Rondônia, são poucos espaços da fronteira que não estão ocupados, né, por terras que foram consideradas terras indígenas. Ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que até o senhor escreveu muito bem aí em recente artigo, pessoas do bem, né, mas que tem um pensamento idílico, né, aquela tese do bom selvagem, né, de querer preservar o índio num estado do século XIV, do século XIII, né, onde Museu Vivo de Índios. É um museu vivo de índios, exatamente. Então tem que ouvir a comunidade. Tem comunidade que quer explorar a sua terra, tem comunidade que quer plantar, tem comunidade que quer ter acesso às riquezas minerais que lá possuem. Então tem que haver, né, um diálogo mais objetivo e não pura e simplesmente transformar a terra indígena num zoológico, né, onde aquelas pessoas ficam presas. Eu, por força da minha experiência de vida, por ser filho de amazonense, né, por ter parcela da minha família que lá vive ainda, por ter morado lá por 5 anos, né, eu tenho um certo conhecimento, né, das necessidades. E é impossível no mundo de hoje, né, o senhor querer preservar pessoas, né, de uma forma como os nossos, digamos assim, os nossos pensadores idílicos desejam. Até hoje, ontem li um artigo num dos nossos grandes jornais de uma pessoa que passou uma semana junto a indígenas em um determinado estado da federação. Aí volta assim, maravilhada, vive em comunidade, né, todo mundo vive dentro da mesma oca. Infelizmente, isso é algo que não pertence mais
né? Pode ser que aquele grupo indígena queira viver assim, mas outros não, querem ter televisão, querem ter roupa, né? Querem ter acesso aos bens da modernidade, querem celular, né? Então a gente tem que ser objetivo, né? E buscar dirimir os conflitos que têm ocorrido em torno desse assunto, né? Há um dado interessante, general. Durante o governo do Castelo Branco e depois do presidente Fernando Costa Silva, foi criada a Zona Franca de Manaus. E na época se discutiu, mas a importância da Zona Franca de Manaus. Nós fizemos um congresso da Ordem, eu era conselheiro da Ordem, em 1981, em Manaus. A Zona Franca eram 2 quadras. Hoje, Manaus tem 2.700.000 habitantes. A ideia que pretendia o presidente Castelo, o presidente Costa Silva, era pôr brasileiros na Amazônia, porque os olhos gordos da Amazônia interessam o mundo inteiro. Em 1991, o Roberto Campos e eu participamos de um congresso na Alemanha, os dois com 2 professores alemães, em que eles falavam com tranquilidade da universalização, tese que o Macron acaba de levantar de novo. É colocar gente lá, pessoas que levam progresso. Quando se fala que Manaus tem 2.700.000 habitantes, vice-presidente, significa 60% do vice-campeão mundial de futebol, que é a Croácia, que tem 4 milhões de habitantes. Não é? Quer dizer, é esse levar gente. E não se pode pretender ter 15%, 2/3 da Europa, entende? Como se todas aquelas terras, idilicamente, os brasileiros não pudessem. Tenho a impressão que isso tem que ser revisto e creio que, à medida que o assunto volte à baila e não se tenha receio de tocar, nós vamos fazer com que isso seja Brasil, pertence a todos os brasileiros. Não é? Pelo menos eu venho com esses meus recalques daquela época da Constituição, que não me conformei e não se interpretar como deveria. Agora, um dado que eu gostaria de ouvir o senhor também, de novo, falando como é que o senhor vê o sino da Amazônia? Olha, já que o senhor é amazonense, descendente amazonense. Descendente amazonense. O papel da Igreja Católica na formação da nacionalidade brasileira foi importantíssimo, né? Portugueses que desembarcaram no Brasil vieram sob o signo da cruz, né? E a Igreja, ela se colocou a missão de evangelizar, né, os habitantes autóctones que aqui havia, né, os nossos indígenas, né? E foi uma tarefa árdua, né, com todos os conflitos que ocorreram, né, no século XVI, no século XVII, né, e especificamente na Amazônia, né? Vamos lembrar que a Amazônia ela avança, né, a partir ali da primeira metade do século XVII, né, com a expedição do Pedro Teixeira, que sobe todo o rio Amazonas Solimões, né, e a partir daí os portugueses, com aquela visão estratégica deles, né, colocam um sistema de fortes, né, isso é algo fantástico, porque não havia GPS, né, os mapas eram tremendamente imprecisos, e se o senhor vai ao terreno hoje e olha onde esses fortes foram colocados, é inacreditável. Eu sempre costumo citar, como eu morei lá na Cabeça do Cachorro, na região do Alto Rio Negro, o Forte São José de Marabitanas, né, que é uma curva do Rio Negro, ou seja, quem viesse ali da área do que é hoje a Venezuela, ao fazer a curva do rio, daria de cara com o forte. Né? Então, a posição, dentro do linguajar que se fala hoje, estratégica, né? Porque hoje tudo é estratégico. Né? As pessoas não entendem muito bem o que é estratégia, mas falam que tudo é estratégico. Né? Então, nós ocupamos a Amazônia dessa forma, mas o resto do Brasil ficou de costas para a Amazônia. Ela foi ser despertada efetivamente durante o período de presidentes militares, que o senhor citou aí, com a própria criação da Zona Franca, com a busca da abertura da Transamazônica, da rodovia Manaus-Porto Velho, que é uma rodovia fundamental para a integração da Amazônia com o restante do Brasil, que as pessoas não se dão conta. As pessoas aqui do Centro-Sul, que são acostumadas a pegar um carro e se deslocarem para onde querem, não entendem como é o tempo de vida na Amazônia.
teriam que morar lá onde eu morei, em São Gabriel da Cachoeira, e entender que ali a coisa se fala em termos de horas e de dias. Não é? São 3 dias descendo o rio para chegar em Manaus, 4 dias subindo o rio para voltar, ou 2 horas de voo, né? É o mesmo tempo de voo que se leva do Rio de Janeiro a Porto Alegre, o senhor leva de Manaus a São Gabriel da Cachoeira, e voando pela selva o tempo todo. Então, essa integração da Amazônia é fundamental, senão, efetivamente, ocorre essa internacionalização, porque aquilo que não é ocupado, né, por nós, será ocupado por outros. E o papel do Exército lá na região é importante. Há hospitais, há escolas, que é o Exército que mantém. O conjunto das Forças Armadas sempre esteve, né, operando, né, de forma contínua. Né? Nós começamos, né, nos instalando naqueles pontos que eram os pontos onde os portugueses já haviam construído os seus fortes, e posteriormente ali na segunda metade dos anos 80, com o projeto Palha Norte, se aumentou essa presença, né? Primeiro pela instalação de pelotões em todas as, digamos assim, todos os rios penetrantes do nosso território, né? E com o deslocamento de brigadas que estavam no Centro-Sul, né, lá para a região da Amazônia. Né? Não há hoje ainda a possibilidade para termos, né, uma força maior, até porque na Amazônia, pela rarefação da população, falta gente para o senhor mobiliar uma tropa de maior volume. Né? Eu vivi isso lá em São Gabriel da Cachoeira, com a criação da brigada, que nós tínhamos que trazer soldado de Manaus. Né? E trazer soldado de Manaus para 800 quilômetros de distância era complicado. Né? Então, em vários dos lugares ali, o Exército, em particular, é a única presença do Estado. Né? Então, as pessoas têm que compreender melhor isso e, óbvio, né, num mundo que hoje pugna pela sustentabilidade, pela preservação da vida no planeta, né, a Amazônia tem um papel importante nisso. Né, e compete a nós, brasileiros, né, explorá-la de forma sustentável, em benefício do Brasil e do restante da humanidade, preservá-la e protegê-la. Nesse particular, eu acho que o trabalho, eu ouvi outro dia um coronel responsável, o trabalho contra as queimadas, contra a queimada ilegal. E eu conversava ainda no começo da semana com um professor de Coimbra, que estava passando por São Paulo, e que dizia o seguinte: proporcionalmente, as queimadas em Portugal, nas florestas que nós temos comércio em Portugal, houve muito mais queimada proporcional nas florestas de Portugal que na floresta amazônica. Eles não, e isso, diz ele, vale para a França, porque também houve queimada na França, nas poucas florestas que tem. Eu digo, doutor Ives, né, usando até um termo aqui para amenizar as coisas, né, a gente sabe que todo ano tem 7 de setembro, né? Então tem desfile, tem essas coisas. E sabemos que todo ano, o período de agosto, setembro e outubro, né, na calha sul do Amazonas, né, é um período de seca. Né? E o que ocorre? Ali nós temos duas coisas. O senhor falou muito bem, queimada ilegal, porque tem queimada legal. O cara está queimando a porção da terra que ele pode explorar. É um processo, digamos assim, sustentável de exploração? Não, mas é o que ele aprendeu. Então aí também a parte da assistência técnica rural que o governo tem que prover, aí não é só o governo federal, o governo estadual também, ele tem que chegar para aquele produtor e ensinar-lhe uma técnica de manejo do solo diferente da que ele aprendeu do avô, do pai, que é o que ele continua a utilizar. Não é dúvida. Nós vamos continuar conversando e eu gostaria, já que falamos sobre a Amazônia, em relação à vice-presidência, também para o telespectador, quais são as funções, geral, que o senhor, no momento, está exercendo de colaboração com o presidente, inclusive escorrendo o país, mostrando o que é que o país tem feito. Eu vi uma vez uma frase sua, que eu tenho repetido, que dizia o seguinte: nós não devemos entrar em batalha que não pudermos ganhar. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua vice-presidência. A nossa Constituição ela é extremamente vaga nas tarefas do vice-presidente, né? Tanta coisa se escreveu na Constituição, mas isso aí ficou meio omisso, vamos colocar.
Então, ela diz que o vice-presidente é o substituto eventual do presidente, o que é óbvio, né? Não é? Como diria o falecido Nelson Rodrigues, óbvio ululante. Não é? E também ela diz que o vice-presidente tem que ficar em condições de receber missões especiais que o presidente resolver ele designar. Não é? O presidente já me designou para representá-lo em fóruns internacionais. Não é? Eu, no começo, conversei com ele sobre a minha responsabilidade como presidente da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, da Comissão Rússia-Brasil de Alto Nível, da Comissão de Alto Nível com a Nigéria, que são responsabilidade do vice-presidente. Então, ele me deu liberdade de ação para preparar as reuniões dessas comissões. Né? Ao mesmo tempo, né, ele tem me dado liberdade de ação para atuar com uma linha auxiliar, né, vamos dizer assim, de propaganda das atividades do governo. Então, eu tenho a capacidade, tenho recebido convites, né, para falar para determinados fóruns, né, como associações comerciais, federação de indústrias, né, grupos, né, de gerenciamento de rádio, de televisão, né, e eu tenho aproveitado exatamente isso, como fiz agora, hoje, aí, nessa semana, né, para mostrar o que o governo está fazendo, os desafios que nós temos pela frente e até, de uma forma geral, né, deixar uma mensagem de otimismo, né, de que nós estamos querendo instituir confiança entre o governo e os governados. Aliás, o General Mourão, o que me impressiona é essa facilidade que o senhor tem, não só de se expressar, mas o senhor deu certa vez uma entrevista para o Le Monde, em francês. Me deu a entrevista para o New York Times em inglês. O que vale dizer, isso também facilita o seu contrato sem precisar de intérpretes, já que o senhor domina os dois idiomas clássicos da diplomacia e o idioma internacional, que é o inglês, não é com facilidade. Por essa razão, isto é também uma vantagem que o presidente da República tem de ter o vice com esta facilidade. Mas vamos discutir isso no próximo bloco.